Olá, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Eu sou Aparecida Martins, diretora do Centro de Vida Funcional da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos. E estou aqui hoje para estar apresentando para vocês sobre a certificação digital, bem como a digitalização do filhote para encaminhamento à São Paulo Previdência. Depois também estarei falando para vocês da importância da coleta de dados do GEDAI, bem como toda a importância das informações estarem corretas nesse sistema para a integração de dados com a São Paulo Previdência. Boa tarde, Saulo. Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde. Quero lembrá-los que essa videoconferência também está sendo passada pela Rede do Saber ao vivo. E no final das apresentações estaremos abrindo o espaço para as dúvidas e discussões. Passo a palavra para o Saulo. Boa tarde a todos. Eu me chamo Saulo, trabalho na Imprensa Oficial de São Paulo com um projeto de certificação digital. E hoje eu queria dividir um pouco com vocês o conceito da certificação digital, assinatura digital e os cuidados que você deve ter com o seu certificado digital. Ok? Vamos lá. Primeiro esclarecendo, o que é o certificado digital? O certificado digital é um documento eletrônico utilizado para comprovar a sua identificação diante do mundo virtual. Ele serve para identificar pessoas, computadores, sites ou empresas no mundo virtual. Ele possui informações como seu CPF, seu CNPJ, seu nome e e-mail, ok? O certificado digital ele é emitido por uma entidade de confiança, um terceiro de confiança, chamada autoridade certificadora. No caso, vocês devem ter recebido um certificado digital da IC Imprensa Oficial, a empresa que eu trabalho, que está credenciada à ICP Brasil. Queria falar um pouco das características do certificado digital e o que difere esse documento eletrônico dos demais meios de identificação. O certificado digital ele é armazenado num cartão que nós chamamos de cartão inteligente, um cartão criptográfico, que possui mecanismos de segurança. Ele tem, por exemplo, a senha PIN, que faz o acesso ao seu certificado digital. Ok? Pode passar. Como eu disse, ele é emitido por uma entidade de confiança e ele segue padrões. A emissão do certificado digital segue padrões exigidos pela ICP Brasil. Aqueles que já receberam o seu certificado devem ter feito a sua validação diante de um agente de registro da imprensa oficial, apresentado os seus documentos diante desse agente de registro, assinado um termo de titularidade do seu certificado digital para depois recebê-lo. Todo esse procedimento é regulamentado por uma entidade de confiança, no caso, uma autoridade certificadora imprensa oficial. Todo o processo é armazenado dentro dessa entidade e auditado de tempos em tempos. Agora, junto com o seu certificado digital, foi entregue algumas coisas para vocês. Por exemplo, você deve ter recebido, você cadastrou no momento, a sua senha PIN e sua senha PUC. Essa é uma informação importante, você deve guardá-la e não divulgar a ninguém. A senha PIN é aquela que você utiliza para acessar o certificado digital no seu dia a dia. É com ela que você tem acesso ao certificado. Se alguém pegar o seu cartão e tiver acesso à sua senha PIN, ele poderá utilizar o seu certificado digital em seu nome e você não vai poder dizer que não foi você. A responsabilidade cabe ao titular do certificado digital. Então, eu queria deixar bem claro, a senha PIN é senha pessoal, é como se fosse a senha do seu cartão de banco. Você não deve emprestar e não divulgar a ninguém, ok? Vamos ao próximo, vamos ao 7. Um ponto importante da senha PIN é que o cartão permite que você tente digitar a senha PIN por 5 vezes consecutivas, erroneamente. Por exemplo, se você esquecer essa senha ou se estiver em dúvida, ele permite que você digite até 5 tentativas consecutivas de erro. Depois disso, ele bloqueia o cartão e não permite o acesso ao seu certificado digital. Esse é um dos mecanismos de segurança que permite garantir que a informação do certificado digital está guardada com segurança e é confiável.
Se você bloquear o seu certificado digital, se você bloquear a senha PIN, você deve utilizar a senha PUC, que você também cadastrou no momento da entrega do certificado digital. Essa segue o mesmo princípio. Uma vez bloqueado o PIN, você utiliza a senha PUC para você desbloquear o seu certificado e cadastrar uma nova senha PIN. Mas e se eu perder essa senha, ou não lembro mais qual é, e bloqueei? Se você bloquear a senha PUC, você inutiliza o seu cartão, você inutiliza o seu certificado digital. E aí é importante iniciarmos um processo de revogação desse certificado, que eu vou explicar mais ao final da apresentação. Ok? Vamos passar ao próximo. Eu gostaria de falar um pouco sobre a ICP Brasil. Sobre o organismo que estabeleceu as regras e normas da certificação digital no Brasil. A ICP Brasil foi instituída através da MP 2200, uma medida provisória que tem força de lei. Ela institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, que é uma autoridade gestora de todos os procedimentos de certificação digital. Ela é formada por um comitê constituído por entes dos ministérios federais e da sociedade da iniciativa privada. Como diz a MP, fica instituída a infraestrutura de chaves públicas no Brasil para garantir a autenticidade, integridade e a validade jurídica dos documentos em forma eletrônica, das publicações e das aplicações habilitadas que utilizam o certificado digital, bem como as realizações de transações eletrônicas seguras. Okay? A ICP Brasil é instituída através de arquitetura, organização, técnicas, práticas e procedimentos. A ICP Brasil regulamenta as práticas de certificação digital no âmbito nacional. Trazendo para uma linguagem mais clara, você pode até criar um certificado digital no computador de casa. Você até pode utilizar o certificado digital criado nesse computador. Mas somente um certificado digital emitido dentro da ICP Brasil tem a validade jurídica necessária para você aplicar nos seus documentos. Sem esse certificado, sem estar debaixo da ICP Brasil, o seu certificado digital não tem validade nenhuma. Por isso, é muito importante você ter adquirido esse certificado, por exemplo, com a autoridade certificadora em prensa oficial, ou com uma autoridade que seja credenciada na ICP Brasil, que siga as regras e os procedimentos rígidos estabelecidos pelo governo federal, para que o seu certificado tenha todas as garantias, para que a entrega do certificado seja segura, para que, por exemplo, você tenha certeza que o seu certificado não vai ser clonado, que ele não foi copiado ou foi divulgado de forma incorreta, porque está dentro de regras e padrões estabelecidos pelo governo federal. Okay? Como eu já expliquei, o que é a ICP Brasil? Um conjunto de técnicas, de regras, de normas implementadas pelo governo para estabelecer e dar garantia à utilização do certificado digital. Ela é baseada numa cadeia de confiança, numa hierarquia de confiança. Por exemplo, a ICP tem uma autoridade raiz, chamada C-Raiz da ICP Brasil, uma autoridade certificadora de primeiro nível e uma autoridade certificadora de segundo nível. É essa autoridade certificadora que emite o seu certificado digital. Os certificados digitais são validados, entregues através de agentes de registros ligados a uma autoridade de registro. Esses agentes de registro, eles validam o documento, validam a pessoa que está entregando aqueles documentos, que está solicitando o seu certificado digital, e eles têm um padrão de procedimento a seguir. Tudo para garantir que o seu certificado digital seja válido, que não tenha repúdio depois naquela informação. Agora gostaria de seguir para a assinatura digital. Falar um pouquinho sobre a assinatura digital. O que é assinatura digital? É uma modalidade de assinatura eletrônica resultado de uma operação matemática que utiliza algoritmos complexos de criptografia e permite conferir com segurança a autenticação, a confiabilidade e a integridade do documento assinado. Trocando em miúdos. Você, com seu certificado digital, pode fazer uma assinatura digital válida, que tem valor jurídico perante o Instituto Nacional, no âmbito nacional.
o seu certificado digital, você inserindo seu certificado digital, após inserir o seu PIN, é feito um processo matemático em cima do documento eletrônico para aplicar uma assinatura digital. Não assinatura gráfica como nós conhecemos, não é aquela assinatura que digitaliza e aparece o desenho da assinatura de punho da pessoa, não é nada disso. São cálculos matemáticos complexos que garantem que aquele procedimento foi feito somente por um certificado digital que a pessoa utilizou naquele momento, ok? Toda assinatura digital feita com certificado digital emitido através da ICP Brasil tem equivalência funcional e jurídica em relação à assinatura manuscrita e lavrada em papel. Ou seja, uma assinatura digital feita a partir de um certificado, ela tem o mesmo valor legal como uma assinatura de próprio público. Por quê? A MP 2200 estabeleceu que considera documentos públicos ou particulares para todos os fins legais os documentos eletrônicos que se trata dessa medida provisória e que foi utilizada o processo de assinatura digital, de certificação digital baseada na ICP Brasil, ela presume que é verdadeira. Então, todo o processo de assinatura digital que utiliza um certificado digital da ICP Brasil, ele é verdadeiro, tem a mesma equivalência de uma assinatura manuscrita. Aquela que você faz um contrato, assina um cheque, ela tem o mesmo valor legal. Ok? Podemos seguir? Por que da importância da assinatura digital e como garantimos que ela é segura? Porque a assinatura digital nós podemos a qualquer momento verificar a integridade do documento. Trazendo para o mundo físico. Quando você faz uma assinatura num contrato ou num documento, num papel, você tem que levar diante de um cartório, fazer a registro, fazer a reconhecimento de firma em cima daquele documento, em cima daquela assinatura. Mas mesmo assim, as pessoas ainda correm o risco daquele documento ser alterado, de alguém tirar uma cópia e fazer alguma alteração do documento físico. Com a assinatura digital, com a assinatura eletrônica, isso não é possível. Porque uma vez o documento eletrônico sendo alterado, ele invalida a assinatura digital. Ele perde todo aquele cálculo matemático que nós falamos, ele é violado. E não é mais possível reconhecer aquela assinatura. Então você garante com a assinatura digital a integridade do documento, que aquele documento não foi violado. Nós também podemos garantir a autenticação, a autenticidade, quem assinou aquele documento eletrônico. Como eu disse, no documento físico, no documento papel, é necessário você levar aquele documento até um cartório, apresentar o documento, são documentos de identificação, um RG, ele verificar se a assinatura é semelhante para depois ele dar reconhecimento de firma, porque o cartório tem fé pública. Com o uso da certificação digital, não é mais necessário isso num documento eletrônico. De posse do seu certificado, fazendo a sua assinatura digital, aquela assinatura já é válida. Ela já se autocomprova que ela está válida, não precisando levar a terceiros para fazer a validação daquele documento. Você pula esse processo diante dos cartórios, um documento eletrônico. Eficácia probatória. Bem, e eu queria falar disso e também falar do não repúdio. É muito importante destacar que a assinatura digital ela é única. Ela é feita a partir daquele certificado digital. Existem mecanismos eletrônicos que, quando você apresenta o documento eletrônico, ele reconhece quem foi o titular do certificado digital que fez aquela assinatura. Então, não é possível você dizer que não foi você, e não dizer que repudiar aquela assinatura. A responsabilidade é do titular do certificado que fez a assinatura digital. Por isso, a orientação da imprensa oficial é sempre você nunca divulgar a sua senha ou emprestar o seu certificado digital para um terceiro, porque é o mesmo que você está emprestando o cartão de banco com a sua senha. Inclusive, gostaria de chamar a atenção que é possível acessar algumas contas de banco com seu certificado digital. Por exemplo, o Banco do Brasil aceita o certificado digital para você acessar a conta via internet e fazer movimentações.
Veja aí que é um perigo. Se você entregar o seu certificado na mão de um terceiro e divulgar a senha, ele pode acessar a sua conta bancária. Essa mesma preocupação você deve trazer para a utilização no seu dia a dia, no sistema, na assinatura digital dos documentos. Porque se alguém fizer uma assinatura digital com o seu certificado digital, é o mesmo que você ter feito essa assinatura de próprio punho. Ele pode, inclusive, fazer assinatura de venda do seu imóvel. Ele vai ter validade jurídica. Então, não empreste, não divulgue a sua senha. Guarde com você. Guarde. Se quiser anotar, não é a nossa recomendação, mas se quiser anotar, guarde em um lugar bem seguro, para que ninguém faça uso dessa informação. Porque depois não é possível repudiar a assinatura digital. Ok? Vamos para o próximo passo. Bem, dados os cuidados que você deve ter com o seu certificado digital, gostaria também de lembrar que não é possível clonar esse certificado, não é possível clonar o seu cartão do seu certificado digital, porque ele possui mecanismos de segurança que inibem isso. E se você tem alguma dúvida sobre o uso do certificado digital, alguma dificuldade na instalação, eu gostaria de deixar aqui o canal aberto, nossos canais de atendimento da imprensa oficial, canais de atendimento ao cliente, no nosso telefone, no 0800 0123401. O atendimento é de segunda a sextas-feiras, das 8 às 20 horas, ou através do e-mail, saque@imprensaoficial.com.br. Você também pode conseguir maiores informações através do nosso site, www.imprensaoficial.com.br. Mas, de qualquer forma, eu queria deixar os primeiros passos de utilização do seu certificado digital. Você pode conseguir o assistente de instalação do seu certificado através do site da Imprensa Oficial. Novamente repetindo, www.imprensaoficial.com.br. Lá você vai encontrar a página da Imprensa Oficial. Você deve escolher a opção Certificação Digital e depois escolher a aba Suporte. Você vai encontrar a opção do assistente de instalação. Esse foi um programa que a imprensa fez para facilitar a instalação do seu certificado digital e da sua leitora no seu computador. Você deve clicar, depois de escolher o assistente de instalação, clicar em Continuar, escolher a leitora, um kit, e depois a leitora que você recebeu para uso do seu certificado digital. Pode seguir a tela. Aí você tem as duas opções de leitoras. Normalmente é a leitora transparente, GPC Twin, que nós entregamos. Pode seguir. E depois é só você clicar em Continuar. O assistente de instalação da Imprensa Oficial fará todo o procedimento de instalação. Você não precisa se preocupar. Agora, e se eu perder o certificado digital? O que eu devo fazer? E se eu perder a minha senha PIN, a senha PUC, bloquear o meu cartão, o que eu devo fazer? Você deve acessar o site da Imprensa Oficial, www.imprensaoficial.com.br, escolher a opção Se eu perder o certificado e depois a opção Revogar, cancelar o certificado no seu canto inferior direito da tela. É muito importante, quando você perceber que você não está mais com o seu certificado, que você perdeu, ou que aquele certificado foi bloqueado, você deve ligar imediatamente para a Imprensa Oficial e pedir a sua revogação. Os atendentes vão lhe dar toda a instrução necessária para você seguir esse processo. Bem, outra informação importante é que quando for necessário revogar o certificado, você deve utilizar a sua senha de revogação, que foi passada para o seu e-mail no momento da emissão do certificado. No momento que você adquiriu o seu certificado, foi encaminhada para o seu e-mail a senha de revogação. Bom, esses eram os primeiros passos que eu queria dar, as primeiras dicas de utilização do certificado. Estou à disposição de todos. Agora eu passo a palavra ao Felipe. Boa tarde a todos. Meu nome é Felipe. Eu sou técnico em gestão previdenciária na São Paulo Previdência. Eu vou conversar agora com vocês um pouquinho sobre a digitalização dos processos de aposentadoria,
sobre o envio desses processos para a SPPrev e a certificação digital desses processos. O envio desses processos para São Paulo Previdência vai ser feito através do sistema SIGEPREV, que provavelmente todos vocês já conhecem. Vai ser feito através de uma funcionalidade chamada upload de imagens. Essa é uma funcionalidade que foi desenvolvida para permitir carregar e assinar os documentos em PDF diretamente no SIGEPREV. Então aqui, aí o objetivo, ela foi feita para facilitar a inserção desses documentos no SIGEPREV em qualquer fluxo do SIGEPREV. Nesse caso, a gente vai usar para um processo de aposentadoria, certo? Mas então, antes de digitalizar, antes de enviar esses arquivos para a SPPrev, você precisa digitalizar o processo. Então eu vou passar agora para vocês um passo a passo de todo o processo de digitalização dos processos de aposentadoria. Como vai ser feita essa digitalização, todas as configurações que precisam ser atentadas para que esse processo possa ser enviado para a SPPrev com sucesso. A digitalização dos processos vai ser feita através de um programa chamado Epson Scan, que é um programinha que foi instalado junto com o scanner. Assim que a pessoa for instalar um scanner na máquina de vocês, esse é um programinha que foi instalado junto. Então vocês vão abrir esse programa, se atentando para, antes de abrir o programa, ver se o scanner está ligado. Porque se você tentar abrir com o scanner desligado, ele vai apresentar para você uma mensagem de erro e você não vai conseguir fazer nada. Então primeiro você liga o scanner, espera ele ligar direitinho, e aí sim você abre o programinha Epson Scan, que é esse que está aparecendo aí, essa telinha para vocês. Essa é a primeira telinha que vai aparecer. Nessa tela, a gente tem algumas informações importantes que vocês precisam se atentar. A primeira delas é aqui, a origem do documento. A origem do documento, ele está perguntando para você aqui se o documento que você vai digitalizar, se a página que você vai digitalizar, ela é só a frente ou se ela é frente e verso. Então é aqui que você vai dar essa informação para o computador. Se ela for só frente, você vai deixar ali uma opção uma face. Se ela for frente e verso, você deixa ali duas faces. A próxima opção aqui é a orientação. Orientação, ele está perguntando se a folha está na vertical ou na horizontal. Aqui também nada de demais. Você escolhe aqui vertical ou horizontal e passa para a próxima. Aqui, a opção da imagem, você não precisa mexer, pode deixar aqui, nenhum. A próxima aqui, resolução, é importante também, ó. 200 ppp. O que significa isso? Isso é a qualidade da imagem que você vai estar digitalizando. E essa qualidade de 200 ppp é o ideal para que a imagem consiga capturar tudo aquilo que está na folha e também consiga deixar o arquivo num tamanho ideal para que posteriormente você envie esse arquivo para o SIGEPREV. Só relembrando agora aqui as informações que eu passei, a origem do documento, uma ou duas faces, a orientação, vertical ou horizontal, o tipo de imagem também que é importante deixar a opção preto e branco, é a resolução em 200 ppp. Feito isso, vocês vão cair nessa próxima telinha aqui que vocês vão ver. Aqui vocês vão clicar no botão digitalizar, lembrando, né, nessa parte a folha tem que estar já colocada dentro do scanner. Aqui você vai na opção digitalizar e cai nessa próxima telinha. Aqui você tem mais algumas informações importantes também. A primeira delas é a localização. Na localização, você vai falar para o computador aonde você quer salvar aquele arquivo que você está criando. Aqui ele dá algumas opções padrão, meus documentos, imagens, ou um personalizado se você quiser salvar em alguma outra pastinha sua. A próxima aqui, nome do ficheiro, que é o nome do arquivo que você está criando. Aqui é interessante que você pode colocar até o número do protocolo do SIGEPREV aqui no nome, para depois ficar mais fácil de você achar na hora de enviar para a SPPrev. A próxima informação aqui na telinha, formato da imagem. Aqui é muito importante que vocês deixem em formato PDF, esse formato que está aparecendo aí. Qualquer outro formato que vocês colocarem aqui, ele não vai conseguir enviar para a SPPrev, vai dar um erro na hora de enviar. Então é importante que esteja o formato PDF aqui. Fez isso, ali lembrando de novo, né, as informações, localização é onde o arquivo será salvo, é importante você ver onde você está salvando, porque depois você pode acabar perdendo o local e não acha mais o arquivo, o nome do arquivo que você está gravando e o tipo sempre em PDF. Fez tudo isso, aí você vai clicar aqui, ó, na telinha que vai aparecer, clicou em OK. Clicou aqui, o scanner vai puxar a folha que tiver lá dentro e vai aparecer essa mensagem para vocês. Nessa mensagem, ele está perguntando para vocês se já acabou, se você já acabou de digitalizar aquele processo ou se tem mais alguma página que você quer digitalizar. Se você está logo no começo, ainda tem várias folhas, você clica aqui em adicionar página. Aqui o botãozinho, clicou em adicionar página, ele vai repetir a operação, você vai colocar outra página lá dentro e fazer tudo de novo. As configurações que você colocou agora
já vão estar salvas e é só você repetir no processo até chegar ao final, a última folha do processo. E você vem aqui naquela telinha, naquela mesma imagem e vai clicar aqui agora. Em vez de clicar no adicionar página, você clica no gravar ficheiro. Clicou aqui, ele vai salvar. Ele vai salvar o arquivo lá naquela pastinha que você tinha pedido para ele. Eu acho que essa é a parte mais difícil de todo o processo, que agora é a parte de enviar esse processo para a SPPrev, já assinando eletronicamente esse processo, que é uma coisa muito simples. Como eu falei, vai ser feito pela funcionalidade do CIGEPREV, do upload de imagens. Então, a primeira etapa é você entrar no CIGEPREV. Essa aqui é a telinha inicial do CIGEPREV, ali o endereço, cigeprev.sprev.sp.gov.br, e essa é a telinha inicial, onde vai pôr o seu login e sua senha. É importante que todos que vão fazer essa operação tenham um login e a senha do CIGEPREV, o usuário e a senha. Aí, depois que você fizer o seu login, colocar lá a sua senha, seu usuário e sua senha, você vai cair nessa telinha aqui, a telinha principal do CIGEPREV. Aqui você vai ir em atendimento, vai entrar em atendimento, ele vai abrir essa outra página, você vai entrar em consultar protocolo, e aqui você vai colocar o número do protocolo daquele processo que você quer enviar para a SPPrev. Aqui você digita o número e clica em consultar. Aí ele vai abrir aqui a tela do fluxo daquele processo. Ele vai ter todas as informações ali em cima, depois os dados do servidor e depois uma linha de atalhos úteis. Nessa linha de atalhos é onde está o botãozinho que vocês vão usar para fazer o upload, que é esse aqui, o do finalzinho aqui, essa caixinha verde. O que vocês vão fazer? Vão clicar nele e vai aparecer essa telinha para vocês. Aqui nessa tela, ele já puxa todas as informações sozinho, você não precisa se preocupar com nada, a única coisa que você tem que fazer é enviar o arquivo. Você vai vir aqui, procurar, ele vai aparecer uma janelinha para você escolher aquele arquivo que você digitalizou. Aí você vai lá procurar o arquivo que você fez, que estava com o número do fluxo, achou o arquivo aqui, clicou em abrir, ele vai aparecer ali a linha já com o arquivo que você escolheu. Aí aqui você vai vir aqui, ó, enviar arquivo, enviou o arquivo, ele vai carregar o arquivo que você fez e vai abrir essa tela. Nessa tela ele tem uma prévia do arquivo e 3 botõezinhos ali em cima, assinar, configurações e cancelar. É importante que primeiro vocês entrem em configuração. Aqui, ó, clicar aqui nesse configuração, vai aparecer essa janelinha. Nessa janela, você tem que escolher essa opção aqui, clicar nessa daqui, Microsoft CAP. Se você deixar em qualquer uma diferente dessa, na hora que você for assinar esse processo, porque essa é a parte de assinatura digital, onde você vai inserir a sua certificação digital. Se você colocar qualquer opção diferente dessa, ele vai dar um erro e não vai deixar você prosseguir. Então é importante que esteja selecionado a Microsoft CAP e clicar em OK no final, ele vai voltar para a tela onde vai aparecer a imagem do processo que você digitalizou. Agora, você vai assinar digitalmente esse processo. Como? Só clicando no botãozinho assinar aqui. Assim que você clicar nesse botão, ele vai pedir a sua senha PIN do seu cartão que você cadastrou no momento que você foi retirar o seu certificado digital. Você vai digitar ali a sua senha PIN na caixinha, que vai aparecer, e depois clicar em OK. Agora é importante nessa parte que você, na hora de você assinar o documento, quando estiver com o seu certificado lá, que o certificado que você esteja usando seja o mesmo do usuário do CIGEPREV, ou seja, a mesma pessoa que estiver logada no CIGEPREV tem que ser a dona do certificado. Se você estiver usando o login e a senha do CIGEPREV de algum colega seu e tentar assinar com o seu cartão, vai dar um erro na hora e ele não vai deixar, porque ele vai fazer uma verificação do CPF, que está lá no cartãozinho, e do CPF do login do CIGEPREV. Então, é muito importante que quem for fazer a digitalização dos documentos e for enviar esses documentos para a SPPrev, tenha tanto o login do CIGEPREV quanto a senha, o cartão, o certificado digital. Depois que você fez tudo isso, vai aparecer uma mensagem aqui para você, operação efetuada com sucesso, quer dizer que o seu processo foi enviado já para a SPPrev com sucesso, não ocorreu nenhum erro, seguindo esses passos, não tem erro para acontecer, é isso que vai acontecer e foi enviado com sucesso. Agora, caso vocês queiram ver a imagem que vocês acabaram de digitalizar, também é possível. O que eu peço é que, no momento em que vocês fizerem o upload, vocês esperem pelo menos umas 2 horas até tentar visualizar essa imagem. Porque são várias pessoas de vários locais tentando colocar a imagem no CIGEPREV, isso gera uma fila de arquivos, e aí esses arquivos vão entrando gradativamente no sistema. Então, é importante esperar um pouquinho para depois tentar ver essas imagens, que eu vou explicar para vocês agora como vocês visualizam as imagens que vocês digitalizaram.
naquela mesma telinha do fluxo da pessoa, você, em vez de clicar naquele botãozinho que você fez para o upload, você vai clicar ali do lado, nesse scannerzinho aqui. Você vai clicar nele e vai chegar nessa página. Nessa página você não precisa mexer em nada, deixa do jeito que tiver e clica no botãozinho pesquisar imagens. Clicando aqui, vai aparecer uma lista com todas as imagens referentes àquele processo, àquele fluxo. No caso de vocês, geralmente vai ter só uma imagem, porque como a aposentadoria está começando agora, o fluxo está começando naquela hora, provavelmente vai ter só a imagem que vocês digitalizaram. Mas caso tenha alguma outra, vocês vão conseguir diferenciar qual é a imagem que vocês fizeram pela data. Ele vai listar ali na telinha, todos ordenados pela data de geração da imagem. Aí você vai olhar, procurar qual é a data que você fez e clicar na lupinha aqui do lado referente à imagem, e a imagem vai ser carregada para vocês na tela e vocês vão poder ver, conferir, ver se saiu alguma coisa errada, alguma página saiu de ponta cabeça. Vocês podem conferir certinho tudo que vocês fizeram. Seguindo todos esses passos, não tem motivo para dar erro, vai dar tudo certinho. Mas caso aconteça alguma coisa, vocês tenham alguma dúvida ou vocês mandaram a imagem, depois não estão conseguindo visualizar, não aparece, deu algum erro que vocês não estavam esperando, a gente tem um e-mail, que é o suporte@sprev.sp.gov.br. Vocês podem mandar um e-mail para lá e prontamente, no mesmo dia, a gente responde o e-mail, sanando essas dúvidas e resolvendo os eventuais problemas que possam aparecer. Pessoal, era isso que eu tinha para falar da parte de digitalização e do envio das imagens. Agora eu passo a palavra para a Aparecida, que vai falar um pouquinho mais com vocês. Bom, retornando, quero estar lembrando vocês que vocês devem observar que estamos dando mais um passo importante com relação à agilização das aposentadorias. Esse é um ponto muito importante dos nossos trabalhos aqui hoje. Estamos também na fase final de integração de dados com a São Paulo Previdência, que é o resultado do trabalho que vocês fizeram até então no coleta de tempo, contagem de tempo. Toda a nossa aposentadoria, para a formação do filhote e envio à São Paulo Previdência, tem uma legislação básica e que nós devemos seguir, que é a Portaria 25, de 27/1/2012, que tem toda a regulamentação com relação aos documentos que constam do filhote para enviar a São Paulo Previdência, bem como o Decreto 52.046 de 2007 e a Instrução Conjunta, o CRH-SP-PREV, de 25 de setembro de 2012. Como vocês podem observar, todo o trabalho de vocês para envio do processo à São Paulo Previdência, a autuação do processo do filhote, está todo regulamentado, tem toda uma regra, é um checklist, basta segui-lo. Tá? Mas para que isso possa acontecer e que nós possamos dar um passo adiante nessa finalização de integração de dados que já está acontecendo, nós precisamos que a coleta de tempo, o GEDAI, esteja em ordem, correto, de forma correta, íntegra. Precisamos disso tudo para a automatização da concessão da aposentadoria. Ele deve estar fiel ao PUCT, para que nós possamos, então, ter todo o trabalho concretizado no envio do certificado, usando o certificado digital do filhote à São Paulo Previdência. Para que isso ocorra, precisamos estar com certeza que o GEDAI está correto. Vocês precisam estar verificando passo a passo todo o trabalho que foi feito. Se as faltas, as designações, os afastamentos, as licenças, as portarias de admissão, se portaria de concessões de benefício, se a atribuição dos tempos no DI foi efetuado corretamente. Tem que isso estar tudo correto, não pode ter nada diferente do PUCT do servidor. Isso tem que estar íntegro, sem mácula, sem nada. Deve verificar se esse servidor teve benefícios concedidos, tais como adicionais, sexta parte, se isso foi devidamente concedido e se as vigências foram lançadas corretamente no GEDAI, gente, coleta de tempo, GEDAI. É um trabalho que nós estamos fazendo desde o ano passado. Se houve inclusão de tempo de outros órgãos, um exemplo claro do INSS, se teve essa inclusão de tempo, se ela está lançada corretamente no GEDAI, na parte específica, tempos fora da educação. É nesse campo que vocês deverão lançar
esse tempo vindo de outras secretarias e de outros órgãos. Devemos verificar também se esse tempo que foi incluído e lançado, feito toda essa coleta, se ele está devidamente homologado. Porque se ele não estiver homologado, também não haverá essa integração de dados, tá? O CPF, se ele estiver bloqueado também no GEDAI, também impede que nós possamos fazer esse trabalho. A certidão, ela tem que estar devidamente pronta para ser gerada, disposto, de acordo com o disposto na instrução conjunta UCRH SPPrev de 25 de setembro de 2012. Se realmente existe o início do serviço público, que é o vínculo mais antigo sem interrupção nenhuma, deve estar observando tudo isso. Essa é uma parte anterior, gente, à autuação do filhote. Não podemos ter nenhum erro no GEDAI. Principalmente porque a partir desse momento, desse mês agora, final do mês, nós só vamos estar aceitando os processos, os PUCTs, para fins de análise das certidões, para fins de aposentadoria, bem como a concessão do abono de permanência, dos processos que sejam encaminhados da aposentadoria voluntária com a certidão emitida pelo GEDAI. Devemos também verificar se houve algum tipo de alterações nas condições funcional do servidor. Se ele teve alteração de RG, CPF, nome, estado civil, telefone, se houve alguma alteração financeira da vida funcional. Alteração financeira em que sentido? Alteração financeira, se ele teve a concessão de um adicional, uma promoção, uma progressão, um enquadramento. Tudo isso deve constar de forma nítida na vida dele, principalmente PAEF e GEDAI, deve estar correto. A fundamentação legal diversa daquela que houve uma ratificação há 6 meses, 1 ano atrás, ele teve um abono de permanência, mas hoje ele está completando mais 1 ano de serviço. Se essa fundamentação legal é a mesma hoje, se houve essa alteração, devemos novamente emitir a certidão, encaminhar ao Centro de Vida Funcional para uma ratificação dessa certidão para fins de aposentadoria. Todo esse serviço, gente, ele é prévio, anterior à autuação do processo. Apenas relembrando a vocês que se o GEDAI não estiver correto, não haverá integração de dados. Não havendo integração de dados, não temos como automatizar a concessão de uma aposentadoria. Deve ficar claro também que essa parte de coleta tem que ser revista, porque a certidão ela deve ser emitida pelo GEDAI para ser encaminhada a São Paulo Previdência. Estamos com um trabalho conjunto com a São Paulo Previdência, Secretaria da Educação, Centro de Vida Funcional e contando com vocês, diretoria de ensino aí na ponta, para que todo esse serviço seja feito de uma forma clara, íntegra, para não prejudicar o servidor que está em fase de aposentação. Lembrando que após toda essa parte do GEDAI, toda essa parte de coleta de tempo, se houve alguma alteração no PAEF, um exemplo claro é quando o servidor altera o número de RG, troca RG. Vocês vão lá no PAEF, no funcional, e alteram esse número de RG. Quando vocês fazem isso, o GEDAI, ele busca totalmente, novamente, todo dia esses dados alterados e ele bloqueia o CPF. Nesse momento, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que verificar se o CPF dele está bloqueado. Na primeira página de consolidação, quando vocês entram no GEDAI, contagem de tempo, vocês verificam que está escrito em letras vermelhas na parte superior. CPF bloqueado. Nesse momento, vocês devem deshomologar, é uma palavra estranha, né? Mas é assim, deshomologar esse tempo que foi homologado para que o GEDAI atualize todos esses dados e vocês homologuem novamente. A partir desse momento que vocês homologaram, vocês poderão gerar essa certidão. Certidão ainda está com alguns acertos que nós estamos fazendo. Estamos preparando para vocês toda uma orientação, um passo a passo, de indicação de como estar lançando esses tempos no GEDAI, homologando, incluindo tempo, excluindo tempo, lançando faltas no GEDAI para que a certidão saia correta. Devemos verificar também, e lembrando vocês, que todo o tempo
anterior a 1991, que não existia PAEF, esse período deverão ser todos lançados manualmente, que é tempo sem PAEF. Quando passamos para faltas, afastamentos, a frequência, licenças, nós vamos ter um outro período que é anterior ao ano de 2001. Então, todo esse tempo deverá ser lançado de forma manual e íntegra, pessoal, no próprio GEDAI. Tem toda uma tela lá para que vocês lancem esses afastamentos. Posterior ao ano de 2001, quando nós já temos o BFE, essas faltas, esses afastamentos e essas designações, elas já são puxadas automaticamente. Se você fez alguma alteração de frequência no BFE, também esse CPF que foi homologado, ele também ficará bloqueado. Então, dessa forma, vocês também não conseguirão gerar uma certidão para que possam encartar no PUCT e encaminhar ao Centro de Vida Funcional. Feito toda essa parte, só vou lembrar um pouquinho, voltando, que nós estamos preparando o material para disponibilizar para vocês com relação a essa coleta de tempo no GEDAI, principalmente a autuação do filhote para estar encaminhando a São Paulo Previdência. É um trabalho conjunto, São Paulo Previdência e Secretaria da Educação. Após feito todo esse trabalho de coleta, que está tudo correto, foi devidamente homologado na diretoria de ensino, subiu para o Centro de Vida Funcional, nós ratificamos essa certidão para abono ou apenas conferimos com o carimbo, confere, e já retornou, o servidor vai estar pedindo aposentadoria, é nesse momento que vocês vão autuar o filhote. Eles devem ser autuados nas diretorias de ensino e nos órgãos centrais, no caso, Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, para que possamos estar encaminhando a São Paulo Previdência. Tem todo um trâmite, um passo a passo que deve ser seguido com relação à autuação desse processo. Tem na portaria, como eu falei para vocês, todo esse passo a passo, mas vale estar aqui lembrando a vocês todo o caminho, tudo como deve ser feito. Na capa, deve estar constando o número de processo de origem, o órgão de origem ou unidade de exercício, nome do servidor, RG e CPF, número do PIS ou PASEP e o assunto, a aposentadoria. Se essa aposentadoria, que tipo de aposentadoria que é? É voluntária? É compulsória? É por invalidez? Se o número do protocolo do SIGPREV deve também ser colocado nesse processo, na lateral, que é o número emitido pelo sistema SIGPREV. Nesse processo, tem dois momentos de tipos de documentos que devemos anexar para que enviemos esse processo a São Paulo Previdência. Tem os documentos que são cópias e temos os documentos originais. Os documentos que são cópia, eles devem ir em papel em branco, devidamente autenticado pela entidade de origem. Lembrando para vocês que, independente de estarmos digitalizando o filhote para estar encaminhando a São Paulo Previdência, o processo físico também deverá ser encaminhado a São Paulo Previdência. Nesses documentos que são cópia, deve ser enviados ato de nomeação e exoneração, portarias de admissão e dispensa, certidão negativa de débito de contribuição, quando constar do PUCT, decisões judiciais ou pareceres emitidos pelos órgãos jurídicos. Decisão judicial, sempre há concessão de benefícios, ATS, sexta parte. Essa cópia dessa decisão judicial deverá ser encaminhada a São Paulo Previdência para que, assim, eles possam saber que esse benefício, que não é comum, dado de forma da legislação administrativa, mas sim por uma ordem judicial. Deveremos verificar também se o servidor faz jus a algum benefício e que esses benefícios constem como uma apostila. Por exemplo, a gratificação de representação, artigo 133 da Constituição Estadual, adicional de insalubridade ou de periculosidade, bem como qualquer outra vantagem pecuniária, enquadramento, promoções. Essas apostilas, pessoal, eles devem estar averbadas pela Fazenda. Vocês não têm como indicar no SIGPREV que houve uma concessão de um ATS sexta parte se essa apostila não foi averbada pela Fazenda. São Paulo Previdência não vai saber como vai estar analisando e verificando
o montante a ser pago nessa incorporação. Também os documentos pessoais devem ser cópias, tais como o RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de PIS ou PASEP e de endereço. Só voltando na certidão de casamento, RG ou CPF, se houve alguma alteração, não esqueçam de estar alterando no PAEF, pessoal da Secretaria da Educação. Porque no momento da integração de dados, que isso já está quase pronto para ser lançado, São Paulo Previdência e Educação, todos esses dados serão buscados também no funcional, que será emitido para São Paulo Previdência. Se no filhote tem uma certidão de divórcio ou o RG alterado e no nosso funcional isso não existir, esse processo será retornado para a diretoria de ensino, atrasando a concessão da aposentadoria. Então, tudo deve estar corretamente lançado na íntegra, funcional PAEF, GEDAI, com os documentos que constam do filhote. O laudo médico, em caso de aposentadoria por invalidez, ele também deve estar constando lá. Comprovante de endereço é necessário que esteja também correto no PAEF. Também temos verificar a situação do mapa de aulas, quando é professor. Por que o mapa de aula? O mapa de carga horária, gente, de aulas, ele deverá ser com base no cálculo dos proventos, geralmente, dos últimos 60 meses anteriores ao pedido de aposentadoria. Se ele é o anexo 3, ele tem que estar íntegro. Isso, nós desenvolvemos um sistema também no GEDAI, que ele faz esse cálculo dos últimos 60 meses. Com relação aos últimos 84 meses, não está ainda disponível no GEDAI. Esse mapa deverá ser feito de forma manual, anteriormente, como sempre foi feito, encaminhado ao Centro de Vida Funcional para que nós, lá do Centro de Vida Funcional, façamos o carimbo de confere que nós estamos homologando para que a São Paulo Previdência tenha certeza que esse mapa está correto. Sempre fazemos lá uma conferência para verificar se esse mapa foi emitido e elaborado de forma correta com relação aos 84 meses realmente. Para que vocês possam enviar esse mapa ao Centro de Vida Funcional, deverá também encaminhar toda a documentação que gerou essa escolha e os 84 meses escolhidos. O discriminativo de vencimentos emitido pelo SIGPREV, ele deve refletir exatamente o resultado da carga horária que você gerou do anexo 3. Você não pode colocar um outro discriminativo de vencimento diferente daquele que resultou do mapa de carga horária. Muitos processos estão retornando da São Paulo Previdência com este erro. Quando retorna para fazer alguma alteração, indevidamente ou inadvertidamente, a diretoria acaba alterando esse discriminativo e ele fica diferente do anexo que foi enviado, o anexo 3. E o último, demonstrativo de pagamento. Temos que lembrar que o caso de docente titular de cargo, ela deverá refletir a jornada mais a carga suplementar. Um exemplo, se ele tem uma jornada básica de 150 horas, mais 35 de carga suplementar. No caso de categoria P ou F, que aposenta ainda pela São Paulo Previdência, ela deverá refletir a carga horária. Não devemos confundir esse último olerite de pagamento com o resultado do anexo 3. Ele tem que estar refletido o anexo 3, não precisa ser totalmente igual ao olerite, porque o anexo 3 ele é resultado de uma média dos últimos 60 meses, diferentemente do que eu estou recebendo no meu último olerite. Passada essa fase dos documentos que são cópias, nós vamos passar para os documentos originais que deverá constar do filhote. Quais os documentos originais que devem constar do filhote? Certidão de tempo de contribuição, emitida pelo SIGPREV. Atualmente, essa certidão ela é emitida pelo nosso GEDAI Contidru, né? Que agora, já no início do mês de outubro, estaremos só utilizando a certidão emitida pelo GEDAI.
A certidão de tempo de contribuição de outros regimes previdenciários, como eu acabei de falar para vocês anteriormente, né? Uma certidão emitida pelo INSS e deverá ser atual. E o requerimento de aposentadoria. O servidor ele deve assinar esse requerimento de aposentadoria, porque a aposentadoria voluntária ela é só feita com requerimento do servidor. E o comprovante de conta corrente. Todos esses documentos devem ser os originais. Não podemos trocar, colocar documentos originais que estão emitidos na portaria, que estão listados na portaria, colocar cópia desses documentos ou vice-versa. Esses processos, eles devem ser enviados a São Paulo Previdência, contendo toda essa documentação que ela é essencial, ela é necessária para a concessão do benefício de aposentadoria. Esse documento, além de digitalizado, volto a repetir, esse processo deverá também ser enviado a São Paulo Previdência. Mas e vocês podem estar perguntando, a digitalização não vai agilizar a concessão desse benefício? Vai sim, gente, ela vai agilizar. Por quê? A São Paulo Previdência vai iniciar a análise do pedido de aposentadoria com a digitalização já. Ela não vai aguardar chegar o filhote na São Paulo Previdência para que comecem a análise da concessão do benefício da aposentadoria. Simplesmente eles, com o envio já digitalizado, eles vão iniciar os serviços. O envio do filhote de forma física é necessária para que haja o atendimento ao Tribunal de Contas e que para nesse início, nessa mudança, nessa fase, nessa integração de dados, tenha a correta certeza a São Paulo Previdência que os documentos estão indo de forma correta e digitalizados. Tem algum lembrete para estar fazendo para vocês também com relação à aposentadoria? Em caso de devolução de processos para acerto pela São Paulo Previdência, por exemplo, atualizar a frequência. Deverá ser emitida, gente, indiscriminadamente uma nova certidão. E ela deve ser o quê? Carimbada pela autoridade competente e anexada ao filhote. Carimbada pela autoridade competente, por enquanto, é o Centro de Vida Funcional, que faz essa parte de conferência para a São Paulo Previdência. O que em muitos casos está ocorrendo? A São Paulo Previdência devolve o filhote porque a pessoa já completou mais um tempo, mais um período e pede para atualizar a frequência. De forma inadvertida, como eu já disse, alguns filhotes estão retornando para a São Paulo Previdência com a ficha 100 anexada ou com o CD para que a São Paulo Previdência imprima essa certidão. Gente, de forma nenhuma isso pode acontecer. É uma nova certidão que deverá ser gerada, que deverá ser enviada ao Centro de Vida Funcional para que nós façamos o reconhecimento, o carimbo, reconhecendo que essa certidão foi emitida novamente nos termos da lei. Outra situação em que há retorno dos processos à São Paulo Previdência e que há erros é com relação ao demonstrativo de pagamento. Ao demonstrativo de pagamento, ele deverá ser feito o devido acerto com base na remuneração em que o servidor recebia no momento do pedido de aposentadoria. Ele não pode ser atualizado para o momento agora, hoje. Se eu enviei o processo São Paulo Previdência há 4 meses atrás, eu devo fazer o quê? Apenas colocar o mesmo demonstrativo de pagamento. Eu não posso atualizar para hoje, tá? Eu devo inserir os dados no SISDPREV de uma forma concreta. Não pegar o pedido do servidor e ir lá lançar os dados apenas para que eu tenha um número do protocolo. E que com isso o servidor poderá daí a 90 dias estar se afastando. Eu devo iniciar as tarefas somente com o filhote devidamente instruído, com todos os documentos necessários, para que assim esse procedimento seja concluído o mais rápido possível. Iniciei a coleta dos documentos, autuei o filhote. Nesse momento, eu começo a inserir os dados no SISDPREV. Não posso, de forma nenhuma, iniciar essa coleta sem que eu esteja com toda a documentação concreta.
Porque eu dou uma falsa expectativa de aposentadoria para o servidor. Se eu lancei, dei o número do protocolo do Sigiprev para o servidor, daí 90 dias ele se afasta, porque ele tem todo o direito previsto constitucionalmente. Quando eu vou lançar esses dados, concluir todas as tarefas na ferramenta, eu vou verificar que esse servidor não faz jus a essa aposentadoria. E olha a expectativa que eu lancei, que eu dei para esse servidor que já está aguardando essa fase para estar aposentando. Bom, pessoal, por enquanto era isso que eu tinha que estar falando para vocês com relação ao contagem de tempo Jedi, a importância de tudo isso, dessa coleta ser feita íntegra, de forma mais eficaz possível. Com média de erro, vamos chegar ao 0, se possível. Tenho certeza que vamos conseguir. Mas agora nós vamos fazer um breve intervalo e depois nós voltamos para as dúvidas e discussões. Lembrando vocês que basta pedir a palavra para poder estar interagindo conosco. Oi, estamos retornando ao nosso espaço de interação e gostaríamos de estar apresentando aqui que tem mais uma pessoa para ajudar-nos a responder as dúvidas de vocês, que é o Saulo, da São Paulo Previdência, que vai tirar as dúvidas de vocês com relação... E temos mais outras pessoas aqui também no estúdio, lá da Secretaria da Educação, Centro de Vida Funcional Saulo. Então, é até engraçado, né? Porque 3 Saulos, 2 na mesa e um aqui do lado para nos dar apoio técnico. Então, vamos começar com as nossas perguntas. A primeira é com a Cecília de Limeira. Boa tarde, Cecília. Boa tarde, gente. A minha pergunta são duas. Uma sobre a certificação, que a Cristiane, que é a pessoa que faz a aposentadoria aqui na diretoria, quando foi convidada para a certificação, ela já possuía a certificação para a lauda da imprensa oficial. E na época foi questionado se poderia ser essa, se ela teria que fazer outra. E não houve resposta. Aí a pessoa com quem eu falei falou, manda outra pessoa. Porque assim essa outra pessoa, se ela não der, outra pessoa pode. Eu gostaria de saber se ela vai poder utilizar o certificado digital dela de lauda para fazer a aposentadoria. E como que a gente vai fazer para cadastrar outras pessoas, porque aí só ela tem o Sigeprev, e não tenho mais ninguém com o Sigeprev, eu que não tenho certificação digital. E mudando a pergunta agora para o Contidru, não ficou muito claro, o Contidru você falou que vai parar de acontecer a partir de 1º de outubro. Vai parar de acontecer também para o filhote, para tudo? A gente vai fazer só a contagem do Jedi? Passo a palavra. Ok. Oi, Cecília. Vou responder primeiro a pergunta com relação ao Contidru, depois eu vou passar para o Saulo para te responder a dúvida com relação à certificação. Com relação ao Contidru, nós temos a perspectiva que a partir do início de outubro, os processos que comecem a ser encaminhados do Centro de Vida Funcional venham somente com a certidão emitida pelo Jedi. A partir desse momento, a partir de 1º de julho, todos os documentos que forem, a certidão que forem ratificadas pelo Centro de Vida Funcional, são elas que deverão ser encaminhadas no filhote para São Paulo Previdência. A respeito da certificação digital, a resposta é bem simples. Sim, ela vai poder utilizar o seu certificado digital, o mesmo certificado digital que ela utiliza para enviar as laudas pelo sistema PubNet da imprensa oficial, ela também vai poder utilizar para o sistema. Como é um certificado digital emitido debaixo da ICP Brasil, ele é amplamente aceito, tanto para o sistema que nós estamos apresentando, quanto ao sistema de laudas da imprensa oficial. Com relação... Complementando, Cecília, com relação às pessoas que não têm a senha do Sigiprev, nós vamos estar passando um comunicado para vocês, para que vocês enviem o nome, os dados funcionais desses servidores que deverão ter a senha da Sigiprev, porque se são 3 certificados, os 3 deverão ter a senha do Sigiprev para poder estar manuseando o sistema. Então, vocês irão estar passando isso para nós, para o Centro de Vida Funcional, que estaremos encaminhando a São Paulo Previdência para que possamos estar
dando a senha de acesso ao SIGIPREV para esses outros funcionários. Agora, vou passar a palavra para Rosiane de Tupã. Olá, Rosiane. Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta. Será enviado o manual passo a passo da digitalização do filhote? Passo a palavra. Felipe. Sim, foi feito um manual certinho com todos os passos da digitalização, tanto do envio também para São Paulo Previdência. Aí eu posso encaminhar esse manual para a Aparecida mesmo e ela depois repassa para todo mundo. Então tá, Rosiane, nós vamos estar encaminhando esse material para vocês juntamente com esse outro, lembrando que esse material vai estar disponível na Rede do Saber para que vocês acessem e tenham todo esse material disponível, o que o Felipe trabalhou aqui com vocês nessa tarde. Vamos falar agora com a Rosana, de Jundiaí. Boa tarde, Rosana. A dúvida é a seguinte, tem que aguardar. Boa tarde, Cisco. A minha dúvida é a seguinte, hoje o que sai na liquidação de tempo, que é a CCT, a CLT, ela é averbada pelo CEVIF e publicada. Essa certidão, ela é migrada para o SPPREV. Tudo que está na certidão, eu passo no programa do SIGIPREV, ou seja, uma cópia do que há na liquidação. A minha pergunta é o seguinte, hoje o que sai no GEDAI, por exemplo, a pessoa tem uma justificada em 88, isso sai no GEDAI. Ela não serve para o SIGIPREV, porque o SIGIPREV pede mês, ano, quantidade de justificada, ou seja, o motivo. Eu quero saber se o que está no GEDAI vai ser migrado para o SPPREV, ou se o SPPREV vai omitir o tópico mês, porque o que está no GEDAI dificilmente é conseguido alimentar no SPPREV. Passo a palavra. Oi, Rô. Você me chamou de Cisco, né? Gostei. Então, deixa eu só falar para você o seguinte. Essa interligação de dados, ela já está pronta. Todas essas arestas já foram aparadas e com a interligação de dados, essa falta, ela não vai mais constar como dia e mês na certidão. Nem na nossa certidão e nem na certidão que está sendo já providenciada pela São Paulo Previdência. Então, o que vai importar? É que ele teve uma falta justificada no ano de 88, 89, 2000, não importa. E houve essa falta, na integração de dados, ela já vai ser encaminhada para São Paulo Previdência, de forma que eles vão estar sabendo que existiu essa falta e não com dia, mês e ano. Então, a partir do momento que entrar a nossa certidão, já está tudo conversado, tudo acertado com a São Paulo Previdência para que seja aceitada a certidão nossa, por enquanto, neste novo modelo que nós estamos desenvolvendo. E, com a integração de dados, automaticamente já vai estar preenchendo todos os dados do SIGIPREV. Vocês não terão mais esse trabalho, ou seja, esse retrabalho, né? Porque é fazer uma certidão e depois ainda alimentar o SIGIPREV. Agora nós vamos falar com o Luiz Ângelo de Piraju. Boa tarde, Luiz. Boa tarde. Nossa pergunta já foi atendida, era com relação à duplicidade da emissão do certificação digital. Passo a palavra. Então, agora nós vamos falar com o Renato de Votuporanga. Boa tarde. Renata, perdão. Boa tarde, Renata. Bom, a questão que eu vou perguntar é com respeito à portaria 25. Nós sabemos que o comprovante de PIS/PASEP geralmente é uma declaração que a escola manda para nós. Só que eu tive um processo que foi analisado e o SPPREV, ele exigiu um comprovante do PIS/PASEP do banco. Então, eu quero saber em qual momento que eu utilizo a declaração confirmando o PIS/PASEP, se a pessoa tem a carteira ou não e o número é tal, ou eu tenho que exigir de todos a declaração do banco. Essa é você. Passo a palavra. Tá. O Saulo. Saulo vai nos responder essa. Saulo da São Paulo Previdência. Tá, com relação à portaria 25, a orientação que a gente tem é para receber o comprovante de PIS/PASEP do banco
Então, assim, na verdade, o que eu acho que para evitar que vocês recebam processos de devolução lá da SPPrev por conta de portaria 25, o ideal é que siga essa orientação de sempre enviar do banco. Assim, o pessoal que faz a pré-análise não vai devolver para vocês o processo questionando um outro tipo de comprovação do documento. Não sei se ficou claro, se quer fazer alguma pergunta para detalhar um pouco mais esse assunto. Bom, creio que deve ter ficado claro, porque se não ficou, depois eles vão reiterar essa pergunta para nós e nós vamos estar respondendo mais ao final. Agora nós vamos falar com a Carla, da SU1. Boa tarde, Carla. Oi, boa tarde. Uma pergunta referente à atualização no sistema na parte de proventos, né? Você disse que eu tenho que manter os proventos da época e não atualizado, mas hoje mesmo eu fiz uma contagem e automaticamente ele puxou para os proventos atualizados. Eu refiz atualizado porque eu não sei como fazer no provento anterior. Outra pergunta, eu tenho um processo no SPPrev e nesse trâmite a pessoa teve uma evolução funcional. O que fazer? Esse processo vai ser devolvido ou eu posso mandar como manutenção de aposentadoria? Outra pergunta. Um professor, ele iniciou no serviço público em 71 e ele se recusa a assinar o quadro de aula emitido pelo GEDAI, porque consta uma data posterior. Não há diferença de proventos em nada, porém ele se recusa a assinar. O que eu posso fazer nessa situação? Obrigada, passo a palavra. Tá bom, eu vou só confirmar que a primeira dúvida dela é sobre a questão da atualização do anexo 3, né? Bom, na verdade, para providenciar o anexo 3, a orientação que é dada é a seguinte: a gente tem que sempre separar se se trata de um processo de paridade ou um processo de média. No caso de processos de paridade, como o servidor vai levar o cálculo dos proventos com base na última remuneração, na remuneração mais recente, vocês podem atualizar esse discriminativo de proventos com base na remuneração atual. Se for um processo de média, o discriminativo de proventos ele tem que ser feito com base na data anterior à data do requerimento, né? No mês anterior à data do requerimento. Nesse caso, como vocês não formalizam as tarefas do SIGEPREV para chegar até a análise de rúbricas e emitir o documento, a UCRH tem disponibilizada um modelo de discriminativo de proventos de anexo 3. Então, basta que vocês preencham manualmente esse discriminativo que é o modelo da UCRH e coloquem ele no processo ao invés de colocar o emitido pelo SIGEPREV. Essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta é com relação à atualização da evolução funcional. Na verdade, o que vocês podem fazer é o seguinte: se o processo já estiver em fase de publicação, ele já tiver sido analisado pela concessão de aposentadoria, aí vocês enviam essa atualização para manutenção e solicitam que seja feita a correção. Se ainda tiver em uma das etapas da concessão de aposentadoria, né, se estiver antes da publicação da aposentadoria, isso pode ser enviado aos cuidados da SCA2, pedindo para que a gente aguarde chegar a atualização da evolução funcional, né, do comprovante. Vocês podem pedir também para retornar a tarefa no sistema, pelo e-mail benefícios, a gente volta a tarefa, vocês fazem essa correção e aí a gente dá andamento na análise da concessão. E a terceira pergunta era sobre mapa de carga horária, né, sobre o servidor não se recusar a assinar o mapa. Eu vou até um pouquinho além, falando de recusa de assinaturas pelo servidor de outros documentos também, como o termo de ciência e notificação, que até hoje, de manhã, eu fui avisado que havia um processo lá que o servidor tinha se recusado a assinar esses termos. A orientação que a gente dá, na verdade, é a seguinte: se o servidor se recusar a assinar um desses documentos, a São Paulo Previdência
não vai aposentar o servidor, porque o documento em que há exigência de assinatura pelo servidor, ele é obrigatório que seja assinado por ele. Então, às vezes, a gente recebe processos que até vêm com um bilhete ou um documento informando que o servidor se recusou a aposentar, e a SPPrev sempre devolve esse processo. A gente não aceita documento sem assinatura do servidor. E aí vocês precisam conversar com o servidor, ainda mais nesse caso, que pelo que você explicou, o mapa, a média da carga horária, ela não vai ser alterada, mas há um erro na seleção dos 60 meses anteriores. Então, ainda mais num caso em que não vai haver alteração de média de carga horária, eu não vejo motivo para o servidor se recusar a assinar esse documento. Mas, de qualquer modo, qualquer documento em que a assinatura do servidor é obrigatória, a São Paulo Previdência não dá andamento no processo sem que ele assine. É isso. Bom, agora vamos chamar a Filomena da Sul 2. Boa tarde, Filomena. Eu gostaria de... Já posso falar? Boa tarde a todos. Eu gostaria de reiterar o que a Carla falou na SU1, que estão sendo devolvidos os processos pela SIGEPREV, pela SPPrev, porque quando passa da data, a tarefa rúbrica é feita em cima da data do requerimento. Quando passa por algum motivo, já estamos na LC 1204, e o requerimento foi feito anterior ao mês de julho, ou seja, em junho, o sistema não temos como atualizar, fazer a tarefa rúbrica com valores antigos, porque o sistema está atualizado. E nós enviamos o anexo 3 com os valores antigos e esse processo é devolvido por quem faz a conferência da portaria 25. É uma coisa que eu gostaria de reiterar o que a Carla falou. Outra coisa que foi falado é sobre a homologação da CTC via GEDAI. O que nós estamos observando é que vem erros, vem diferença de fundamento entre o GEDAI e o CONTRI-DRU. E se o GEDAI vai ser alimentado, como tem que ser, com todos os dados, quem deve verificar todos esses lançamentos de faltas, afastamentos, RG, é a liquidação de tempo. É quem elabora a certidão via GEDAI, e não nós, na aposentadoria, que já passamos por esse processo. E uma coisa que eu observei foi em relação a uma colocação sobre o período de CTC do INSS, que a certidão deve ser atual. Várias certidões do INSS são emitidas com 5, 6 anos, porque a pessoa retira o tempo, vamos supor, em 2005, e essa certidão está inserida dentro do PUCT. Então, eu não entendi muito bem esse INSS com certidão atualizada. Obrigada e passo a palavra. Já nem perdi tudo, você vai falar. Eu vou responder primeiro reiterando a pergunta sobre a questão do discriminativo de proventos, o anexo 3. Não sei se ficou também muito claro o que eu tinha explicado, mas, na verdade, quando há uma devolução da SPPrev, seja por algum cálculo incorreto de algum provento no anexo 3, ou uma necessidade de atualização desse documento, e a diretoria não consegue mais fazer essa atualização na análise de rúbrica, seja porque ela não formalizou ainda a tarefa nos casos de média, ou seja porque o sistema ele já está parametrizado com a atualização das remunerações por conta de por conta de lei, o que se deve fazer é o anexo 3 manual de acordo com o modelo da UCRH. Não é necessário que se faça esse discriminativo dentro da ferramenta do SIGEPREV. Se não há mais a possibilidade de fazer nele, seja por atualização de parâmetros, as rubricas vão estar com valores atualizados, ou porque a diretoria não vai passar por essa tarefa, nos casos de média,
é feito um anexo 3 manual de acordo com o modelo disponibilizado no site da UCRH. Com relação à certidão do INSS, tem casos em que ainda no filhote certidões muito antigas, que não tem o número do protocolo nessa certidão. Se está emitida há 5 ou 6 anos e ela está de forma correta emitida pelo INSS, constando o número do protocolo, essa certidão para nós é uma certidão atualizada, porque existem umas certidões muito antigas. Por esse motivo que, às vezes, mesmo aqui, na CGRH, no Centro de Vida Funcional, nós devolvemos o PUCT pedindo para que se anexe uma certidão atualizada, porque tem umas certidões que a pessoa pediu a inclusão de tempo já há 15, 20 anos atrás. E essa certidão não é mais válida porque ela não está sendo emitida dos moldes atuais do INSS. Com relação, quem deve verificar realmente os dados funcionais, RG, alteração de nome, certidão de casamento, quando na aposentadoria do servidor, realmente é quem está fazendo a coleta de tempo, realmente é quem está emitindo essa certidão de tempo para vir para São Paulo, aqui para o Centro de Vida Funcional, para que nós possamos analisar. Quem está aposentando, isso já deve estar pronto. O preâmbulo passado anteriormente para toda a coleta de tempo com relação aos dados funcionais pessoais, ele deve ser feito prévio. No momento, você vai olhar, é esse realmente? É esse RG realmente que a pessoa está usando? Será que foi isso feito? É um trabalho conjunto na diretoria de ensino. Cida, eu posso complementar a minha Pode. resposta? Na verdade, lembrei agora de uma situação, eu queria complementar a resposta que eu dei anteriormente sobre o anexo 3. Talvez a dúvida que esteja pairando aí com vocês é por conta de, mesmo vocês fazendo um anexo 3 manual, de acordo com o modelo da UCRH, vocês devem estar imaginando como que depois isso vai se refletir dentro da ferramenta do SIGEPREV, porque de todo modo os dados dos proventos do servidor, eles precisam ser carregados na análise de rúbrica do sistema. Quando é o caso que a secretaria não consegue fazer essa revisão do anexo 3 ou a emissão do anexo 3 pelo SIGEPREV, o modelo manual ele vai junto com o processo pré-SPPREV e os técnicos e os analistas eles têm acesso a algumas rubricas dentro da análise de rúbrica que a gente chama que são rubricas de valor fixo. Essas rubricas elas servem para que a gente faça a correção dos valores que muitas vezes vocês não conseguem fazer na secretaria. E essas rubricas, elas em geral não são disponibilizadas para fora, para também a gente não gerar muita confusão de quando vocês devem utilizar uma ou outra. Então, o que a gente precisa é receber um anexo 3 com os valores corretos, seja ele manual ou quando é possível fazer dentro do SIGEPREV, e depois, se houver alguma necessidade de correção no parâmetro da tarefa de análise de rúbrica do sistema, os técnicos e analistas lá da SPPREV vão fazer essa correção com alguns códigos de rubricas diferentes dos códigos que são disponibilizados para vocês. É isso. Apenas complementando com relação à certidão do INSS atualizada, é necessário essa atualizada que eu falei para vocês, porque o número do processo ele é necessário para compensação financeira. Agora vamos passar para Márcia de Andradina. Boa tarde, Márcia. Justificar a pergunta feita por Tupã quanto aos passos a passo passados pelo Felipe, que embora vai estar gravado na videoconferência, na videoteca, né? Foi muito rápido, então a gente perdeu algumas anotações. Se esse passo a passo então ser passado para a gente agradece. Segundo, você disse, Cida, que a hora que a gente recebe a documentação de aposentadoria, a gente confere essa documentação e depois pede para autuar o processo. Só então é para ser inserida os passo a passo no SIGEPREV. A partir daí que é contado 90 dias, correto? Terceiro, quanto à documentação que o interessado se nega a assinar. Eu tenho lá um termo de ciência e notificação que o interessado se nega a assinar. Já é a terceira devolução
da SPPrev quanto a esse processo. Até quando eu vou ficar com esse processo? Eu devo cientificar a interessada mediante o que nós obtivemos agora aí de resposta, que a São Paulo Previdência não dará andamento no processo e propor o arquivamento desse processo? Quarto, a partir de quando iremos começar a digitalização desse processo? Passo a palavra, obrigada. Com relação, vou começar eu respondendo aqui, depois eu passo para o Saulo. Com relação aos 90 dias, realmente, Márcia, após que tudo está pronto, o filhote, que vocês iniciem a tarefa na ferramenta do SIGPREV. Apesar que, com essa automatização dos dados, da integração de dados, apenas com o início dos trabalhos já será preenchido automaticamente essa ferramenta, não terá tanto trabalho assim. Mas para isso, lembrando, hein? Tem que estar correto o GEDAI preenchido. Tem que estar todas as portarias lá no GEDAI preenchido. A partir do momento que emite-se o número do protocolo da SIGPREV, é que inicia-se a contagem dos 90 dias para que o servidor possa se afastar. Com relação ao material, Márcia, realmente nós vamos estar passando para vocês. O Felipe vai estar passando para nós e nós estaremos encaminhando esse material para vocês. Saulo, por favor, responda com relação a negativas de assinar o documento. Então, com relação à negativa de assinar o documento, vocês podem notificar, até com aviso de recebimento, o servidor de que a São Paulo Previdência não vai dar andamento ao processo sem a assinatura dos documentos dele. Ele tem que estar ciente de que aqueles documentos em que a assinatura dele é obrigatória, é impossível que a SPPrev dê andamento ao processo sem que ele cumpra uma exigência, que é a contrapartida dele, né? Ele está solicitando a aposentadoria, ele tem que cumprir os requisitos, ele tem que assinar os documentos que são necessários para que a SPPrev possa analisar o processo e aposentá-lo. Então, para que vocês tenham também isso documentado, vocês podem notificá-lo, enviar um ofício ou um documento com aviso de recebimento, em que o servidor vai estar ciente de que enquanto ele não regularizar a situação dele, essas pendências de assinatura, ele não vai poder se aposentar. E, se eu não me engano, havia sido feita mais uma pergunta, a gente não pegou qual que é a pergunta aqui, tem como retornar para ela? Não, é quando vai começar. A última. Quando vai começar a digitalizar. No início de outubro também, né? Você tem essa informação? Oi, a última pergunta que eu fiz é quando iremos começar a digitalizar os processos? Obrigada. Passa a palavra. Iniciaremos a digitalização dos processos juntamente com todos os procedimentos com relação à aposentadoria e a emissão da certidão unicamente pelo GEDAI, previsto para início de outubro. Mas vocês já podem estar familiarizando com essa ferramenta, estudando essa forma que será passado o material para vocês já nessa semana, para que vocês possam estar afinadíssimo quando isso entrar no ar, que já é aqui para o início de outubro, tá bom, Márcia? Agora vamos falar com a Roseli, da Leste 5. Boa tarde, Roseli. Pode falar? Boa tarde, Cida. A minha pergunta é assim, por que a gente tem que fazer o filhote e ainda digitalizar? Quer dizer, um processo, a gente trabalha ele com a certidão do GEDAI, que aí seria a minha segunda pergunta, realmente ele vai carregar 100% para a SPPrev? E eu queria saber assim, eu queria entender o porquê que eu tenho que fazer o filhote e digitalizar. Eu vou estar fazendo 2 trabalhos. Passo a palavra. Roseli, com relação à digitalização, ter que fazer o filhote e ter que encaminhar, por enquanto, inicialmente, é por causa de fiscalização do Tribunal de Contas, que está ainda sendo feito todo um trabalho da São Paulo Previdência com o Tribunal de Contas, porque eles exigem esse filhote. Eles estão exigindo. E a digitalização é para que nós possamos agilizar a concessão de aposentadoria. Porque qual é a preocupação nossa da administração, juntamente com a São Paulo Previdência? É que o processo, ele dá início na diretoria de ensino e até chegar a São Paulo Previdência demora uns dias.
E isso atrasa também no trâmite de concessão de aposentadoria, porque o que nós estamos querendo com isso tudo? Que as aposentadorias ocorram de uma forma muito célere, não aguardando tanto tempo o servidor para que ocorra o ato de aposentadoria. Com relação se a certidão do GEDAI, ela irá... Não é a certidão do GEDAI, acho que eu confundi a pergunta. É se o SIGEPREV irá carregar automaticamente todos os dados do GEDAI? Irá sim, 100%. Alguns dados que, porventura, não esteja carregado automatizado de forma automática, desculpem-me, irá abrir uma tela para vocês que é um ou outro dado, muito pouco dado, que vocês terão que estar lançando, sem que seja carregado automático do GEDAI. Leste 5? Tem a Leste 5 ainda, a Karina. Boa tarde, Karina. Desculpa, minha Karina da Leste 3. Boa tarde, Karina. Oi, boa tarde, Cida, tudo bom? Eu queria fazer duas perguntas. Uma em relação à portaria 25, que eu já tive alguns processos de aposentadoria que foram devolvidos por causa da certidão de casamento do SPPREV exigia ser atualizado. Eu queria saber qual que é o período dessa atualização. A outra pergunta é sobre as aposentadorias compulsória e por invalidez, se vão ser ratificadas pela certidão do GEDAI ou se ainda vão ser pela Contidru. Passa a palavra. Oi, Karina. Com relação à certidão das aposentadorias compulsória e por invalidez, por enquanto elas ainda deverão ser encaminhadas no Contidru, tá? Porque essa parte ainda está sendo parametrizada no GEDAI para a emissão da certidão pelo GEDAI, tá? Com relação ao período que uma certidão tem validade de atualização, o Saulo vai responder para vocês. Na verdade, eu não sei se é exatamente isso que aconteceu, mas o que eu imagino é que se houve uma devolução da SPPREV por conta da certidão de casamento, provavelmente essa devolução foi feita porque, de alguma forma, mudou o regime em que o servidor está. Por exemplo, se ele era casado e depois dentro da ferramenta do SIGEPREV a gente verifica que esse servidor ele está divorciado, desquitado e tal, a gente faz a devolução para que seja atualizada a certidão. Mas se nada mudou, se ele era casado e continua casado, não há por que atualizar a certidão de casamento. Então precisaria checar se foi uma devolução por conta de mudança de regime ou se pode ter sido algum equívoco da pessoa que estava analisando, porque se nada houve de alteração no regime do servidor, essa certidão é válida. Se ele era casado e continua casado, não tem um prazo para aceitar a certidão. Bom, agora então vamos chamar o José da Sul 3. Boa tarde, José. Boa tarde, Cida. Boa tarde, Cida. É que ele não vai ouvir, né? São 4 perguntas que eu tenho que fazer sobre o GEDAI. A primeira pergunta é se já está solucionado o problema da inclusão de tempo dentro das ferramentas do GEDAI, a fundamentação legal. A segunda pergunta é sobre a ação judicial. Como se inclui essa ação, esse número de processo no GEDAI? A terceira pergunta está relacionada ao processo físico. Se ele acompanha a certidão do GEDAI ou somente a própria certidão, somente se é encaminhado somente certidão para o CVIF. A quarta e última pergunta está relacionada às divergências nas faltas do BFE GEDAI.
Como é que nós podemos solucionar essa situação? Passo a palavra. José, boa tarde. Está tudo bem comigo? Sim, obrigada. Com relação, se já está solucionada a inclusão de tempo com a fundamentação legal, está dando para entender que é a certidão do INSS, a inclusão de tempo. Tá? Essa inclusão de tempo ela já foi acertada, já está tudo em ordem para que vocês possam estar lançando esse tempo de forma correta de inclusão de tempo do INSS. Fundamentação legal, qualquer uma outra que você tenha dúvida, o sistema está todo parametrizado com as regras para fins de aposentação de acordo com o tempo de serviço e idade do servidor e contribuição. Tá? Com relação à ação judicial, essa parte juntamente, eu esqueci de falar, vocês me desculpem, mas a aposentadoria por invalidez e compulsória e a ação judicial, mandado de segurança, essa parte ainda não foi parametrizada no sistema. Estamos ainda desenvolvendo toda essa parte para estar disponibilizando para vocês. Com relação ao envio da certidão, se ela é encaminhada só, a certidão sem o processo, ele deverá ser encaminhada, sim, o PUCT ainda ao Centro de Vida Funcional, para que essa análise seja feita com mais calma da emissão da certidão pelo GEDAI. Com relação a divergências de faltas que existem entre o BFE e o GEDAI, se o BFE estiver corretamente, você deverá verificar se essas faltas foram lançadas no campo correto no GEDAI. Se o BFE ele traz automaticamente para o GEDAI as faltas, então deve ter ocorrido alguma alteração no BFE posteriormente à homologação do tempo do servidor no GEDAI. Deverá então fazer aquele passo que eu falei anteriormente, deshomologar esse tempo, um nomezinho estranho, mas você deve deshomologar esse tempo para que o sistema atualize a busca dessa falta que foi lançada no BFE posteriormente. Se você verifica que o BFE está diferente do GEDAI, deve ter ocorrido alguma coisa, uma falta lançada errada e que teve alguma alteração posterior. Mas os acertos de faltas que existem no BFE, volto a repetir, elas só poderão ser corrigidas no BFE, porque o GEDAI ele busca a leitura do BFE. Agora nós vamos falar com a Lueni de São José do Rio Preto. Boa tarde, Lueni. Boa tarde. Cida, são duas perguntas. Uma é se a gente pode continuar mandando o PIS/PASEP com a consulta da Prodesp. E é com relação à digitalização. Foi falado que a digitalização a gente vai entrar lá no procedimento, que coloca uma folha, se é frente e verso e tal. Mas nós temos documentos com frente e verso e documentos só com frente. Vão ser vários arquivos ou dentro disso daí eu posso optar por frente e verso? Passo a palavra. Bom, Lueni, com relação ao PIS/PASEP, o Saulo, você pode nos responder e depois o Felipe sobre a digitalização. Então, com relação ao PIS/PASEP, eu tinha comentado que o que a SPPrev pede é que vocês mandem o comprovante do banco. Porque, na verdade, como eu percebi que tem várias pessoas com dúvida com relação a poder utilizar o que é emitido pela Prodesp ou algum outro tipo, e não sou eu que sou responsável pela pré-análise lá na São Paulo Previdência, eu vou verificar essa informação com os responsáveis pela portaria 25, vou me inteirar para verificar se há a possibilidade de, ao invés de colocar o comprovante do banco, colocar o da Prodesp. E, de todo modo, em caso positivo ou negativo, eu vou notificar a Cida dessa informação e vou pedir para que ela encaminhe essa resposta afirmativa ou negativa para vocês junto com o material que ela vai disponibilizar do passo a passo da digitalização. Quanto à digitalização agora do frente e verso, você vai digitalizar uma folha de cada vez. Então, se a folha for frente e verso, você vai selecionar as duas faces. Se ela for só a frente, você seleciona uma face só. Mas você não vai gerar muitos arquivos. Você vai digitalizar uma folha, depois vai pedir para adicionar uma outra folha, depois uma outra. E só no final, quando você digitalizar todas as folhas, você vai lá em terminar. E aí sim ele vai salvar um arquivo com todas aquelas folhas que você digitalizou, frente e verso ou só a frente, mas em um arquivinho só.
Bom, agora vamos falar com a Ingrid de Americana. Boa tarde, Ingrid. DAI integrar com o SPPrev, ou seja, faltas, licenças, ele jogar automaticamente. E no processo físico, a portaria 25 continua, eu tenho que mandar o filhote com todos os documentos da portaria 25 ou só com a documentação do servidor? Como que fica isso daí? E ao digitalizar tudo, por exemplo, eu mando um arquivo, aí eu tenho uma quantidade que eu posso enviar ou 2 arquivos do mesmo protocolo vai, trava? Eu estou com dúvida nesse aspecto. Passa a palavra. Ingrid, dá para você repetir o começo do seu questionamento, porque nós não conseguimos entender? Se há possibilidade do GEDAI integrar com o SPPrev, por exemplo, se o GEDAI, as certidões são todas corretas com as faltas e licenças, há possibilidade todo esse conteúdo já ir para o SPPrev, para a gente não ter que lançar novamente falta por falta, licença por licença? Passa a palavra. Ingrid, com relação a isso, realmente o GEDAI e o SIGPREV, eles vão estar interligados. Tudo que tem no GEDAI vai carregar automaticamente no SIGPREV. Vocês não vão ter mais que ficar tendo esse retrabalho, relançando as faltas, fazendo todo o trabalho. Que essa é uma nossa preocupação, que vocês fazem o mesmo trabalho várias vezes, para fazer o CONTIDRU, depois para colocar essas faltas na ferramenta da SIGPREV. Então, o objetivo maior dessa integração de dados São Paulo Previdência e Educação é esse, é que vocês não tenham esse trabalho. Lançaram uma única vez no GEDAI, e o GEDAI automaticamente vai preencher tudo isso no SIGPREV. Com relação à portaria 25, não mudou nada. Todos os documentos da portaria 25, como eu falei anteriormente já, ele deverá constar do filhotão. Não tem jeito. Todos, os documentos pessoais e os funcionais, todos deverão ser encaminhados no filhote. Tá? Posso complementar uma coisa sobre a portaria 25? Pode sim. Eu queria até complementar essa informação da CIDA sobre a portaria 25. Na verdade, quando o processo era digitalizado na São Paulo Previdência, a gente recebia o processo físico e fazia uma análise se ele estava de acordo com a portaria 25 ou não. Algumas vezes a gente precisava devolver o processo para a secretaria corrigir a falta de alguma documentação e só depois esse processo era digitalizado pela São Paulo Previdência. Agora que vocês vão estar digitalizando esse processo aí na educação, é muito importante que vocês se certifiquem que toda a documentação exigida pela portaria 25, inclusive os documentos que são originais, precisam ser originais e os que são cópias, vocês precisam se certificar que está tudo certinho para ir digitalizar o processo e enviar para São Paulo Previdência, porque a partir de agora, para agilizar na concessão das aposentadorias, a São Paulo Previdência ela já vai receber de vocês o processo digitalizado e vai dar andamento na análise desse processo. Então, o processo não vai ficar parado lá, aguardando que o filhote físico chegue para só aí a gente começar a analisar. Só que, de todo modo, depois, quando a supervisão de concessão faz a análise do processo, e esse processo vai caminhar para as outras tarefas, que é a tarefa de publicação e folha de pagamento, a gente só vai dar andamento na publicação do processo se o físico tiver chegado na São Paulo Previdência, porque o Tribunal de Contas exige que a São Paulo Previdência envie alguns processos que eles escolhem aleatoriamente para fazer um trabalho de autuação e verificação se está tudo correto. Eles exigem que a São Paulo Previdência passe para eles alguns processos físicos para que eles façam essa análise também. Então, a gente não pode publicar um processo digital em que o filhote físico ainda não chegou na São Paulo Previdência. Então, a gente vai agilizar a nossa parte lá de análise, vai dar andamento nas tarefas para que a aposentadoria do servidor seja feita com maior celeridade, mas em contrapartida também, se vocês não enviarem o físico para a São Paulo Previdência cumprindo as exigências da portaria 25, a aposentadoria do servidor ela vai ficar parada na tarefa da publicação até que vocês consigam cumprir todas as exigências do processo. Então, é importante que vocês façam esse trabalho certinho
para que a gente consiga realmente agilizar e não fique parado depois em nenhuma tarefa seguinte, não seja incluído na folha de pagamento, por aí vai. Bom, agora vamos falar com a Cleusa de Jaú. Boa tarde, Cleusa. Boa tarde. Posso? Boa tarde, Cida. A minha dúvida é a seguinte, eu não sei se eu entendi muito bem, mas você disse que não era para mandar a ficha 100 no processo de aposentadoria. Então, eu queria saber o seguinte, qual é o meu procedimento hoje? A certidão de tempo, ela tem uma data base de fechamento da frequência. Até ser ratificada ou conferida e volta para a diretoria, e aí a pessoa vai requerer a sua aposentadoria, já transcorreu um certo espaço de tempo. Consequentemente, ela está defasada a frequência da pessoa em 2, 3 meses. Então, eu costumo, a hora que eu abro o fluxo de aposentadoria no SIGEPREV, levar em conta a data da solicitação, a do protocolo do SIGEPREV. Então, costumo anexar a ficha 100, complementando a frequência até esta data. Posso continuar ou existe uma outra maneira mais eficaz? Passo a palavra. Bom, na verdade, essa atualização ela não pode ser feita. Você tem que estar com a certidão atualizada, tal, de acordo com o requerimento do servidor. Então, se houve, até peço para a Cida me corrigir se não for essa questão, mas se houve alguma alteração em que é necessário atualizar essa ficha, você deve fazer e passar para a homologação do CVIV de novo. Certinho. Realmente é isso, Cleusa. Não pode ser anexado ao filhote para fins de comprovar tempo de serviço, atualizar a frequência até a data do envio do processo a São Paulo Previdência do filhote, ficha 100. Totalmente, tempo de serviço deverá ser encaminhado numa única certidão a São Paulo Previdência. Se houve alteração, se já passou muito tempo dessa ratificação ou desse visto feito pelo Centro de Vida Funcional, deverá ser novamente elevado esse processo para análise do Centro de Vida Funcional. Bom, gente, não tem mais nenhuma pergunta. Tem alguém mais? Não? Bom, gente, apenas lembrar a vocês um assunto muito importante também, que todos os processos que já estão na ferramenta, eu só quero que vocês prestem atenção nessa parte agora, que estão iniciadas as tarefas na ferramenta do SIGEPREV e que eles ainda estão na diretoria de ensino por algum motivo ou outro, aguardando documentação, essa vida funcional desse servidor deverá estar íntegra no GEDAI. Vocês deverão lançar todo esse tempo no GEDAI. Porque quando esses filhotes que já ainda estão na diretoria chegarem na São Paulo Previdência, eles já vão estar automatizados na integração de dados. Então, todos os pedidos de aposentadoria que vocês não lançaram o tempo no GEDAI, repetindo, deverá ser lançado no GEDAI. Também quero lembrar vocês que essa videoconferência em logo estará disponível na videoteca da Rede do Saber. Bom, gente, acho que o nosso prazo já terminou. Passo a palavra para os meninos. Olha, estou bem hoje, né? Eu de homem. Obrigado, agradeço. Caso seja necessário, colocamos o nosso canal de suporte da imprensa oficial à disposição de vocês para tirar mais dúvidas sobre o uso do certificado digital. Obrigado. Obrigado pelo tempo, pessoal. Lembrando que essa parte de digitalização e do envio, em breve vai ter um manual certinho com todas essas telas, tudo bonitinho para vocês. E qualquer dúvida, qualquer problema, é para mandar um e-mail para aquele e-mail do suporte que a gente resolve. Eu também quero agradecer por vocês terem participado dessa videoconferência.
E o Felipe deixou à disposição o e-mail do suporte. Na verdade, se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa questão, sobre as questões de digitalização, vocês podem passar para o suporte. E no caso de dúvidas de benefícios e alguma questão ainda que vocês se sintam desconfortáveis sobre portaria 25, queiram tirar alguma dúvida, vocês também podem enviar um e-mail para o benefícios@spprev.sp.gov.br. Eu vi que o Felipe, inclusive, falou que eles respondem diariamente o e-mail do suporte. No caso do benefícios, a gente demora um pouco mais para responder, porque a gente não tem uma estrutura grande lá na supervisão de concessão de aposentadoria que possibilite que a gente responda todos os dias o e-mail benefícios, mas a gente tem procurado respondê-los pelo menos uma vez por semana e não temos deixado ninguém sem resposta. Então, se por algum motivo vocês verificarem que mandaram um e-mail para a gente ainda não respondeu, eu peço que vocês só aguardem um pouquinho, mas que a gente tem dado conta de responder todo mundo. Não é num tempo tão adequado assim, mas a gente está se esforçando até para melhorar e criar alguns outros canais de comunicação que atendam vocês com uma velocidade maior. Tá para sair um blog também que vocês vão poder fazer pesquisas sobre algumas dúvidas e aí já vocês não vão ficar tão presos ao e-mail benefícios aguardando uma resposta. E me coloco à disposição para tirar dúvidas de vocês também pelo e-mail benefícios. Obrigado. Bom, gente, quero agradecer a vocês, a paciência de vocês, o tempo dispensado de estarem aqui conosco essa tarde para tirarem algumas dúvidas, estar passando as informações necessárias a vocês com relação à aposentadoria do servidor. E que estamos também à disposição no Centro de Vida Funcional através do Perguntas e Respostas que é passado pela Vânia para nós estarmos respondendo. Com relação à contagem, vale lembrar que nós temos o e-mail específico do Centro de Vida Funcional, que é cevif@edunet.sp.gov.br. Com relação à contagem JEDAI, especificamente nesse e-mail. As outras dúvidas com relação à concessão de aposentadoria e alguns benefícios, vocês podem estar encaminhando no Perguntas e Respostas da Vânia. Boa tarde a todos, só tenho que agradecer a vocês.